Deus, pode sentar, queridos. Glória a Deus. Estamos começando hoje, né? Já no domingo a gente falou na nossa reunião com a igreja que às quartas-feiras nós iríamos começar um culto voltado para fé, cura, milagres. E o Espírito Santo nos orientou a começar uma campanha de cura e de milagres. Já agora, começando hoje e as próximas 6 quartas-feiras, né? Terminado essas 7 semanas, a gente começa um novo ciclo, amém? O propósito é a gente trazer muita gente para o culto de quarta-feira. Você conhece alguém que está doente, você conhece alguém que está sofrendo, você conhece alguém que está debaixo de um diagnóstico médico que não tem cura. Você pode trazer essa pessoa aqui e ela vai entrar debaixo de um conhecimento da palavra, ela vai entrar debaixo de um entendimento, vai entrar debaixo do poder de Deus. E eu creio que essa pessoa aqui passando por 7 semanas, entrando num conhecimento profundo, a fé vem pelo ouvir, e eu ouvi a palavra. Então todos nós, quando nos expomos à palavra, a gente passa a crer, e a gente toma posse e a gente é curado em nome do Senhor Jesus. Amém? Então eu quero começar hoje, nós vamos falar sobre 7 passos para você receber a cura do Senhor Jesus. Quantos passos? 7. Hoje a gente vai dar o primeiro passo, tá? E o primeiro passo é a gente entender que a cura é para hoje. Repete comigo, a cura é para hoje. A cura é para agora, amém? O primeiro passo, gente, para nós recebermos de Cristo a cura, é a gente saber que o tempo dos milagres não cessaram. Deus continua fazendo milagre hoje. Quem dá um glória a Deus? E Deus não mudou, Ele é o mesmo hoje. Esse entendimento é o primeiro passo que a gente vai dar hoje. Porque até em muitos lugares se prega que o tempo de cura já passou, que o tempo de milagre já passou, que era só para aquele tempo dos apóstolos, o tempo que Jesus passou na terra, que hoje é a teologia do cessacionalismo, né? Que cessou os milagres, cessou as bênçãos, cessou os dons, e muita gente acredita nisso, e eu estou aqui para dizer que isso é mentira. Eu estou aqui para dizer para vocês, para todos que estão nos ouvindo, que o tempo dos milagres não passaram, a idade dos milagres não cessou, os milagres são para nós hoje, do mesmo jeito que foi para o passado. Por quê? Porque Deus não muda. Se Deus não muda, então o que Ele fez lá atrás, Ele faz hoje, e vai fazer amanhã. Quem dá um glória a Deus bem forte? Então quando você entende isso, o milagre é para hoje. Então, e a gente vai ver isso dentro da palavra. Que não adianta eu dizer para você que os tempos de milagres ainda são para hoje, se eu não provar isso para você na Bíblia. Agora, se ao ser provado na Bíblia, você tem a obrigação de crer. E em crendo, você está muito próximo da tua cura e do teu milagre. Amém? Glória a Jesus. Eu quero te dar então 5 razões básicas para crermos nisso, ou seja, que os milagres são para hoje ainda, que o tempo dos milagres não passaram e que Deus está fazendo milagre ainda hoje. 5 razões. Primeira razão, Deus é um Deus que cura e Ele nunca mudou. Repete comigo, Deus é um Deus que cura e Ele nunca mudou. Quero te dar um texto, Êxodo 15, 26. Lá em Êxodo 15, 26, o Senhor está dizendo para o povo de Israel: eu sou o Senhor que te sara. Quem dá um glória a Jesus? O que é que Deus disse para o seu povo? Eu sou o Senhor que te sara. Foi a primeira vez que Deus se manifesta com o seu nome de Jeová Rafá.
eu sou o Senhor que te cura, eu sou o Senhor que te sara. Quem crê nisso em nome de Jesus? E quando Deus falou isso aqui, gente, Ele falou para o povo de Israel, quando eles estavam saindo do Egito, na libertação do povo de Israel, haviam cerca de 3 milhões de pessoas, idosos, crianças, velhos, pessoas debilitadas, mas o Senhor disse, eu sou o Senhor que te sara. E eles atravessaram o deserto e nenhum deles tiveram sequer uma enfermidade, porque eles creram quando Deus disse, eu sou o Senhor que te sara. E eles disseram, Deus nos sara, Deus prometeu. E eles atravessaram o deserto todo, sem nenhuma doença, enquanto eles obedeceram, enquanto eles foram fiéis, enquanto eles não se rebelaram contra o Senhor, nenhuma doença acometeu nenhum deles. Quem dá um glória a Deus? E Deus muda, irmãos? Deus muda? Não. Ele não mudou. Malaquias 3:6 diz assim, porque eu, o Senhor, não mudo. Diga comigo, Malaquias 3:6. O que está escrito? Eu sou, porque eu, o Senhor, não mudo. Diga comigo, Deus não muda. Fala para o irmão do lado, Deus não muda, irmão. Então Ele é o mesmo que disse, eu sou o Senhor que te sara, é o mesmo que está falando hoje, eu não mudo, eu continuo sarando hoje. Quem dá um glória a Deus? Então essa é a primeira razão para você crer que milagres é para hoje ainda, que o tempo dos milagres não passou, que Deus continua curando hoje, é que Deus não muda, Ele curou ontem, curou hoje e vai curar eternamente. Segunda razão, Jesus Cristo curou os enfermos e Ele nunca mudou. Vai reparando comigo. Primeiro, o Pai curou os enfermos e Ele nunca mudou. Agora repare, o Filho curou os enfermos e Ele nunca mudou. Vamos ver isso? Mateus 9:35. Vai aparecer aqui na tela. Se você não for rápido de endereço, pode olhar aqui para a tela. Vou até olhar ali também, que é para a gente ter a mesma linguagem. Mateus 9:35. Jesus percorreu todas as cidades e todos os povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Quem dá um glória a Deus? Jesus então passava, ia pregando, e Jesus fazia o que, gente? Jesus curava todas as doenças e todas as enfermidades. Não tem doença que Jesus não possa curar. Ele curava todas as doenças e todas as enfermidades. Quem dá um glória a Deus bem forte? Marcos capítulo 6, versículos 55 e 56. Marcos 6, 55, olha o que diz, e 56. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. Aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que ao menos pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Quem dá um glória a Deus? Gente, enquanto Jesus passeava no meio, né, ali na Galileia, na Judéia, em Samaria, eram trazidos todos os enfermos e todos os doentes, eram colocados diante dele, e
todos que lhe tocavam, apenas nas vestes, na orla, todos eram curados. Diga assim, todos eram curados. Sabe o que eu vou te dizer? É o que vai acontecer aqui com você. Todos que fizerem parte dessa campanha, todos serão curados, porque Jesus quer curar a todos. Ele não disse que alguns eram curados e outros não, eram todos que tocavam nele com fé, eram curados. Você está aqui para tocar em Jesus, quem dá um glória a Deus? E ali eles precisavam tocar em Jesus. Eu quero dizer para você que hoje aqui, você não precisa tocar em Jesus, sabe por quê? Porque Ele habita dentro de você. Se todos aqueles, Jesus ainda não tinha morrido, Ele ainda não tinha ressuscitado, Ele ainda não tinha subido para o trono, as pessoas tocavam na veste dele e todos eram curados. Você e eu, queridos, temos muito mais possibilidade de viver esse milagre, porque estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim, Cristo está em cada um de nós que nos arrependemos, que confessamos Jesus como Senhor. Então, hoje você não precisa tocar nele não, é só crer nele porque ele já está tocando em você. Quem dá o glória? Olha, fala para o irmão do lado, hoje aqui Deus já está tocando em você, Ele está em você. Olha que tremendo, irmãos. Eu vou dizer uma coisa para você, hoje na igreja só não é curado quem não, irmãos, quem não crê, porque, sabe, está escancarado dentro das Escrituras, que o Senhor quer curar, Ele pode curar e Ele quer curar a todos. Quem dá um glória a Deus aí bem forte? Vamos dar uma olhadinha também aqui, presta atenção nesse texto, querido. Atos 10, 38, presta bem atenção nesse texto. Olha o que Atos 10, 38 vai dizer. Olha bem, olha aí para o telão. Atos 10, 38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem. Ele andou por toda parte, fazendo o quê? Fazendo bem e curando, fazendo bem e curando, fazendo bem e curando. Quando Jesus cura, Ele está fazendo bem, porque a doença é o mal. Ele andou fazendo bem por toda parte, curando, fazendo bem e curando. Cura é Jesus fazendo bem, porque cura é o mal. Quem está entendendo isso? Não ache que a doença é uma bênção de Deus, não é. A doença, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. A doença mata, rouba e destrói. A doença não vem de Deus, não aceita. Jesus passava em todos os lugares, fazendo bem e curando. Curando quem? Todos os oprimidos pelo diabo. Jesus andava por todo lugar, fazendo bem, curando. Quem? Todos os oprimidos do diabo. Jesus chamou a doença de opressão do diabo. Você não pode chamar a doença de bênção. Você não pode chamar a doença que é um propósito abençoado por Deus. Porque Jesus mesmo disse, Ele andou por todo lado fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Fala bem forte comigo, a doença é uma opressão do diabo. E sabe o que eu vou dizer para a tua vida? Não haverá opressão do diabo na tua vida, porque você é templo do Espírito Santo de Deus. Você é casa de Deus. Você não vai aceitar a doença. Você vai lutar contra ela. Alguns vão receber a cura instantânea, outros vão receber a cura progressiva, à medida que o entendimento vai abrindo, você vai tomando posse. Mas todos aqui serão curados em nome de Jesus. Vai chegar um tempo nessa igreja que nenhum membro da igreja vai precisar mais de cura, só os visitantes. Só os visitantes. A gente vai trazê-los para receber o que a gente recebeu aqui. Quem entendeu isso aí, irmãos? Quem pegou? Amém? Então, Jesus
curava o tempo todo, as pessoas eram trazidas, ele curava todos, ele curava todos os oprimidos. Agora, deixa eu perguntar para você, Jesus mudou? Jesus mudou por acaso? Olha o que diz Hebreus 13, 8. Hebreus 13, 8. Olha só, está aí na tela já? Jesus Cristo, vamos ler junto, irmão? Junto, 1, 2, 3. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Mais uma vez, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O Jesus que curou os oprimidos ontem é o mesmo que cura hoje, é o mesmo que vai curar para sempre. O tempo da cura não cessou, o tempo do milagre não cessou, porque o Deus é o mesmo e Ele é imutável. Eu vou falar para você, a unção de Jesus para curar está aqui nessa noite. Está aqui nessa noite para te tocar, fazer coisas maravilhosas. Terceira razão, Jesus ordenou os seus discípulos que curassem os enfermos. E um verdadeiro discípulo de Jesus é o mesmo hoje, não mudou. Olha bem, o Pai curava, continua curando porque Ele não mudou. Jesus curava, continua curando porque Ele não mudou. E Jesus mandou os discípulos dele operar cura. E tem discípulo dele ainda hoje? Tem discípulo de Jesus aqui verdadeiro? Então ainda hoje Ele quer usar os discípulos para que haja cura. Agora veja isso, irmãos. Mateus 10, primeiro versículo 1. Mateus 10, 1. Mateus 10, 1. 10, 1, está 1, 10. Mateus 10, 1, só inverteu. Mateus 10, 1. Então Jesus chamou seus discípulos e deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar dores de cabeça. Não, volta aí. Jesus deu autoridade aos seus discípulos para expulsar espíritos imundos e curar algumas doenças e enfermidades. Não? O que está escrito aí, igreja? O Senhor deu autoridade para os seus discípulos. Tem algum discípulo de Jesus aqui? Deus está falando com você, amém, querido? É com você, é comigo. Eu sou discípulo, você é discípulo. Cada um aqui é discípulo de Jesus. E Ele deu autoridade para os discípulos expulsar demônios e curar todas as doenças. Eu quero dizer, você tem autoridade para expulsar todos os espíritos de enfermidade e curar todas as doenças. Tu recebe no teu espírito? Você pode colocar a mão na tua cabeça e você dizer a doença que está no teu corpo, vai embora, porque eu tenho autoridade para te expulsar. Quem pegou isso aí, irmãos? Vamos ver Lucas 10 agora, Lucas 10. Lucas 10. Bota 1 também, depois o 8 e o 9. Lucas 10, 1, 8 e 9. Lucas 10, 1, 8 e 9. Certa vez, estando de serviço, o seu grupo, Lucas 10, 1. Lucas 10, 1. Isso. Depois disso, o Senhor designou outros 70. O texto anterior, ele designou os 12. Agora ele está designando os 70. Não eram nem os apóstolos, agora são 70. São discípulos. Depois disso, o Senhor designou outros 70. Volta um pouquinho só. 2 em 2. E os enviou. Passa. De 2 em 2 adiante dele, e a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Agora o 8 e 9. Versículo 8 e 9. Quando entraram em uma cidade e forem bem recebidos,
comam o que for posto diante de vocês, curem os doentes que ali houver, curem os doentes. Ele está falando para os discípulos, ele está dando autoridade para os discípulos, ele está dizendo curem os doentes. Ele está falando para mim, para você aqui, curem os doentes. Cure os doentes da tua casa, cure os doentes da tua família, cure os doentes da tua vizinhança, cure os doentes do teu trabalho, cure os doentes da tua escola, cure os doentes que você encontrar pela rua. Você é discípulo, você tem autoridade. Cure os doentes que foram trazidos para a igreja. Quem dá glória a Deus? O reino de Deus está próximo de vocês. Olha só, irmãos, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus, quando Jesus disse o reino de Deus está próximo, é porque ele ainda não tinha morrido, ele ainda não tinha ressuscitado. Hoje o reino de Deus não está próximo, o reino de Deus está dentro de nós. Quem dá glória a Deus? O reino de Deus está dentro de você. Esse é um reino de poder, é um reino de autoridade, que tem cura, que tem milagres, que tem o poder de Deus. Quem dá glória a Jesus bem forte aí, irmãos? Agora, Jesus deu autoridade aos discípulos lá na sua época. E hoje, os discípulos mudaram? Tem discípulos ainda hoje? Tem ou não tem? Eu estou olhando vários discípulos aqui. Glória a Deus. E sabe, irmãos, João 8,31. João 8,31. Veja que os discípulos continuam hoje, os discípulos não mudaram. João 8,31. João 8,31. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, se vocês permanecerem firmes na minha palavra. Tem alguém aqui que permanece firme na palavra? Tem? Então olha o que acontece para quem permanece firme na palavra. O que está escrito? Verdadeiramente serão meus discípulos. Quem permanece na palavra é discípulo. Os mesmos discípulos que tinha na época de Jesus, que passava por vários lugares curando todo tipo de doença, são os mesmos discípulos hoje que permanecem na palavra, que creem na palavra, que vivem a palavra, têm o mesmo poder, têm a mesma autoridade para realizar milagres. O tempo dos milagres não cessou, o tempo das curas não parou. Tem discípulo hoje, e aqui estão os discípulos para operar, para fazer obras gloriosas. Eu declaro na tua célula, todos que estiverem lá, você vai impor as mãos e eles serão curados. Você vai gerar prova de que Jesus vive, de que Jesus reina, de que Ele continua curando hoje. Em cada célula tem que ter oração por cura, tem que ter oração por milagre na igreja, porque a igreja é uma central de cura e de milagres. Quem dá glória para Jesus? Amém, glória a Deus. Quarta razão, já estamos chegando na quinta, vai ser tudo rápido, mas com muito entendimento. Quarta razão, porque os milagres ainda continuam hoje. Porque o Pai fazia milagres e Ele não muda. Porque o Filho fazia milagre e não muda. Porque os discípulos faziam milagre e os discípulos continuam existindo hoje. E porque a igreja primitiva fazia muitos milagres, e o poder da igreja primitiva é o mesmo poder da igreja hoje. O cabeça é o mesmo e os membros são os mesmos. Quem pode dar glória a Deus? Agora veja aí, irmãos, vamos conferir. A igreja primitiva se manifestava muitas maravilhas. Lá em Atos 3, eu vou só falar para você. O que aconteceu? Pedro e João foram ao templo e ele contemplou um aleijado de nascença, que ficava sempre na frente da porta formosa, pedindo esmola. E quando ele pediu uma esmola a Pedro e João, Pedro olhou para ele e disse: não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo,
levanta e anda. E Pedro estendeu a mão, ele deu um salto e começou a andar, pular, correr, entrou no templo. Quem dá um glória a Deus? Olha a igreja primitiva operando milagres. E o poder da igreja primitiva é o mesmo poder da igreja hoje. A questão, por que então, pastor, não acontece tantos milagres? Porque para acontecer um milagre, a igreja tem que entrar debaixo de ensino, a igreja tem que entrar debaixo de entendimento, ela tem que entrar debaixo da unção, ela tem que entrar debaixo de um céu, ela tem que criar uma atmosfera de milagre para que isso aconteça. Na igreja primitiva, eles viviam essa atmosfera, e nós vamos trazer para a nossa igreja essa atmosfera de cura, de milagre, de fé. Nós vamos ver coisas aqui que na igreja primitiva nem aconteceu lá, vai acontecer aqui. Quem dá um glória a Deus? Meu irmão, é só a gente crer, confiar e avançar. Olha, em Atos 5:12 diz assim: e muitos sinais e prodígios. Muito o quê? Sinais e prodígios. O que era? Milagres, curas, eram feitos pelo povo, pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. No capítulo 6, versículo 8 diz: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Quem dá um glória a Deus? Olha a igreja primitiva, como é que ela se manifestava. Apóstolo, mas Estevão, quem era Estevão? Estevão era um diácono. Era um diácono. Dentro daqueles 70, muitos ali nem diáconos eram, era gente como a gente, mas que creu na palavra do Senhor, como nós estamos crendo aqui. Quem dá um glória a Deus? Sabe, em Atos 8 diz: e descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Quem dá um glória a Deus? Filipe também era um dos 7, era um dos diáconos. Ele provocou um grande avivamento em Samaria, e nós vamos provocar um avivamento aqui em Vila Marina. Quem dá um glória a Deus? Sabe, ali todo mundo parou, até o feiticeiro da cidade, que era o Simão, que era um feiticeiro, todo mundo tinha ele em alta conta. Até o próprio Simão se rendeu a Jesus, vendo os milagres, os prodígios que Deus fazia através de Filipe. Quem dá um glória a Deus? Dali Filipe foi arrebatado, né? Depois que ele batizou o eunuco, ele foi arrebatado de um lugar para o outro, para continuar pregando o evangelho em outra cidade. Olha que glória, irmão. Esse evangelho é para hoje. Quem dá um glória a Deus? Isso não cessou. A questão é, vai ter gente para crer igual eles creram? Porque eu estou decidido a crer, já decidi. Você está comigo nessa? Amém? Então catuca o irmão do lado e fala assim: então se prepara, irmão, porque você vai ver coisas maravilhosas. Olha, irmãos, Atos 19, e Deus pelas mãos de Paulo, e Deus pelas mãos de Josemar, e Deus pelas mãos de Eliel, e Deus pelas mãos de Daniel, e Deus pelas mãos de Conceição, e Deus pelas mãos de Sara. Quem dá um glória? Não, mas era o apóstolo Paulo é igual a gente. Quem dá um glória a Deus? Era servo, era doulos, igual a gente. Ele tinha fraquezas igual a nós, ele tinha espinho na carne, ele também sofria. Mas olha o que acontecia, e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. Deus quer fazer maravilhas extraordinárias hoje, irmãos. De sorte, olha isso, até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Quem dá um glória a Deus?
Irmãos, como não dava para Paulo estar em todos os lugares, ele juntava no corpo dele lenços e aventais. E começava a distribuir para levar para os enfermos e os endemoniados. Quando a pessoa botava o lenço, que foi tirado ali do contato com um corpo ungido de Paulo, os doentes eram curados. Quem dá um glória a Deus? E eu vou provar para você que isso acontece hoje. Nós fizemos há um tempo atrás uma campanha aqui. Eu comprei uns lenços, levei para o monte, comecei a ungir com óleo, orei. E quando eu estava nesse processo, eu botei assim, fui botando esses lenços e orando assim em cima de várias pedras que tinha. Fui lá em cima dos 7 castiçais, 4 horas subindo. De repente um casal estava passando assim, falou: varão, o que é isso aí, meu irmão? Eu falei: eu estou preparando uma campanha aqui, varão, do lenço de Paulo. Meu irmão, deixa eu descer e pegar um lenço desse. Eu estou vendo fogo subindo por essas pedras aí, meu irmão. E o irmão foi lá, eu dei alguns lenços para ele, trouxe para a igreja e houve várias curas. O pai do Hernani, está lá atrás, o Hernani, faz aí, Hernani. O pai do Hernani não urinava, não tinha nem remédio, nada. O Hernani levou um lenço para o pai dele, botou, no dia seguinte o pai dele urinou tudo, não foi, Hernani? Ficou abençoado. Então, isso, o que aconteceu com Paulo lá, acontece hoje, irmão, é só a gente crer. E se Deus mandar, porque eu não faço mais nada sem Deus mandar. Se Deus mandar, eu vou mandar um lenço aqui de novo. Só que eu vou ter que subir, fazer tudo igualzinho, como ele mandar. Ah, mas é se ele mandar. Se não mandar, a gente vai ficar só na palavra mesmo. E tá bom demais. Quem dá um glória a Deus? Mas se ele mandar, vai sair todo mundo com um lencinho aqui. Eita glória! Ah, oh, aleluia! Tá? Então, gente, coisa maravilhosa. E essa igreja, irmãos, essa igreja, a igreja primitiva, é a mesma igreja hoje. O que mudou? É que eles criam de um jeito que a gente não está crendo, mas se a gente crê como eles criam, os milagres vão ser os mesmos. Porque Jesus disse em Mateus 28, e chegando-se Jesus falou, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide. Esse ide é para a igreja primitiva e é para a igreja hoje. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O mesmo Jesus que disse para os discípulos ali: eu estou com vocês, ele está dizendo conosco: eu estou com vocês até a consumação dos séculos. É a mesma igreja, é o mesmo poder, é o mesmo Jesus, é o mesmo Espírito Santo, são os mesmos discípulos, é o mesmo Pai, é a mesma fé, é o mesmo espírito de fé. Crie, por isso falei. Eu creio, por isso eu falo. Você crê que está curado? Fale, declare, tome posse, continue, mesmo que não veja com os olhos físicos. A gente não vive por vista, a gente vive por fé. A gente não vive a realidade presente, a gente vive a realidade espiritual. Existem 2 tipos de verdade: a verdade revelada, que é a promessa de Deus, e a verdade que nós vemos, que nós sentimos, que nós tocamos. É a realidade física. Muitas das vezes a gente está igual Tomé, a gente precisa tocar para ver. Essa fé não funciona, tem que ser a fé de Abraão. Eu não vi, mas eu estou certíssimo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E ele ficou firme, dando glória a Deus até que o milagre chegasse na vida dele. É assim que vai acontecer com cada um de nós. Quem dá um glória a Deus bem forte. E por último, vou te dar 15, 15 não, calma, 5. Né? Se fosse 15, a gente não saía daqui. 5ª razão. Olha isso. Jesus mandou todos os crentes, diga todos os crentes. Tem crente aqui? Jesus mandou que todos os crentes, em todas as nações, até o fim do mundo, imponham as mãos sobre os enfermos, prometendo
prometendo que eles seriam curados. E os verdadeiros crentes não mudaram, eles existem ainda hoje. Quem dá um glória a Deus? Vamos ver isso? Marcos 16. Marcos 16 é para mim, é para você hoje. Era para os mesmos discípulos da época de Jesus, é para nós. Versículo 15, disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Tem alguém que crê aqui hoje? Esses sinais seguirão aos que creem. Esses sinais vão seguir você. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Jesus deu essa palavra para os crentes da época dele e para os crentes de todas as gerações até o fim dos tempos. Esses sinais seguirão aos que creem. Se você crer, esse sinal vai te acompanhar. Tu vai expulsar demônio, tu vai dominar sobre demônios, o veneno do diabo não terá efeito contra a tua vida, e tu vai impor a mão sobre os doentes, e o sinal não é você que faz, é o nome de Jesus, é o poder do Espírito Santo, é a glória do Senhor. O que tu tem que fazer é apenas impor as mãos, crendo, e Deus manifesta o poder dele. Imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Quem dá um glória a Deus? Essa é a promessa. Olha para o irmão do lado e diga: se você impuser a mão sobre o doente, Deus promete curar. Deus promete curar. Deus promete curar. Amém? Pastor, por favor, mas será que isso é para nós hoje? Ok, vou provar para você que isso não muda. João 14:12. Quero ler junto com você agora. João 14:12, para a gente encerrar. João 14:12. Vamos juntos? Em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim, quem crê em Jesus aqui? Então isso aqui é para mim, é para você. Jesus também, em verdade, e quando Jesus fala assim, ó, em verdade, ele está dizendo assim: eu vou falar para você uma verdade verdadeira. Vou falar para você uma verdade top, inquestionável. Em verdade, eu vos digo: quem crê em mim fará também. Volta um pouquinho, eu estou lendo devagarzinho. Fará também as obras que eu faço. Para aí. Volta. Em verdade, eu vos digo. Fala para a pessoa assim: Deus está falando contigo aí, irmão. Quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e ainda maiores. Vai lá. Fará as mesmas obras que eu faço, que eu tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado. Pastor, como eu posso fazer as mesmas obras que Jesus e até maiores? Como isso é possível? Porque não sou eu que vou fazer, é o próprio Jesus em mim que fará. Não sou eu, é o próprio Espírito Santo que ressuscitou a Jesus que está em mim, é Ele que fará. Então Ele pode fazer obras maiores. Isso já se cumpriu até entre os discípulos. Jesus alguma vez curou alguém pela sombra dele? Sim ou não? Jesus curou alguém com sombra? Não.
Mas Pedro mandou botar os doentes em fileira e a sombra de Pedro foi passando e curando todos eles. Pedro ali estava fazendo uma obra maior do que Jesus fez. Mas não era Pedro, era o nome de Jesus, era o próprio Jesus, era o próprio Espírito Santo fazendo. Pedro era só o vaso, ele era só o instrumento. Por isso, você e eu podemos fazer obras até maiores, porque não sou eu, é Ele, Cristo em vós, a esperança da glória. Quem está entendendo? Agora tem gente se colocando à disposição para isso acontecer. Se você se colocar, irmão, Deus vai fazer. E Deus vai levantar gente aqui tomada pelo poder de Deus, famintos de Deus, famintos da presença do Senhor, famintos. Jesus disse: quem crê em mim, João 7,37, rios de água viva fluirão do seu interior. Ele está falando do Espírito Santo. Esse rio é rio de cura, é rio de milagre, é rio de poder, é rio de amor. Quem dá um glória a Deus, Ele quer fazer hoje na igreja. Mas uma igreja viva, uma igreja que prega a verdade, uma igreja que vive a palavra, uma igreja consagrada, uma igreja santificada, uma igreja que crê, uma igreja que se rende. Então te dei 5 razões para a gente crer que o tempo dos milagres não cessaram, o tempo de cura não passou, ainda é para hoje. Por quê? Porque o Deus Pai fez milagres. Eu sou o Senhor que te sara, e Ele não muda, Ele continua hoje. O Deus Filho, Jesus Cristo, fez milagres, curou todos os oprimidos do diabo, porque Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades, e Ele continua fazendo hoje, porque é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele designou os discípulos para curarem os enfermos, e eles foram por todos os lugares, operando cura de todas as formas, e os verdadeiros discípulos ainda estão aqui, porque permanecem na palavra. A 4ª razão, a igreja primitiva manifestava cura em todos os lugares. E a igreja continua a mesma hoje, porque Jesus prometeu: eu estou convosco até a consumação dos séculos. E 5ª razão, todos os crentes foram comissionados a expulsar demônios, curar enfermos e fazer obras até maiores que Jesus. E aqui estamos nós, crentes que cremos, que vamos impor a mão sobre os doentes e eles serão curados. Quem dá um glória a Deus? Pergunta para o irmão: você precisa de mais alguma razão? Quem precisa de mais alguma razão? Eu não preciso, irmão. Eu só preciso agora fazer o quê? Tomar posse do que Jesus conquistou para mim na cruz do Calvário e declarar a minha cura em nome de Jesus. Amém? Fica de pé aí no teu lugar, meu amado irmão, minha amada irmã, fica de pé no seu lugar. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aliás, irmãos, essa é uma campanha de cura. Faz o seguinte, rapidamente, vem todo mundo aqui para o altar. Todo mundo, porque nós vamos orar. Você pode dizer: pastor, mas eu não estou com nenhuma doença. Ok, mas você pode ter alguém da tua família que está muito doente, que precisa de uma oração, de uma intervenção. Você vai representar aqui a tua casa, a tua família, tá?